Irmãos e irmãs, estimado diácono Sandoval, hoje, sexto domingo da Páscoa, na primeira leitura, os Atos dos Apóstolos, Pedro, tomando a palavra, disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Pedro estava em um ambiente onde tinha muitos pagãos, e esses pagãos estavam vivendo a fé. Eles estavam buscando uma comunhão com Cristo ressuscitado. E Pedro observa a mudança de vida daqueles que eram considerados impuros, daqueles que eram considerados indignos, daqueles que eram considerados pecadores. Pedro então diz: olha, vejam o que Deus faz na vida das pessoas. Então Deus não faz distinção, Ele acolhe a todos. Agora, a condição para que Deus acolha é que aquele que deseja ser de Deus possa temê-lo. O que significa temor? Reconhecer, amá-lo e praticar a justiça. Por isso, tanto o Evangelho, principalmente a segunda leitura de hoje, na carta de São João, ele vai dizer: Deus nos amou por primeiro. Então a iniciativa de amar é de Deus. Deus nos acolhe, nos aceita, porque Ele simplesmente nos ama. Porém, para que sejamos acolhidos e para que possamos aderir ao projeto de vida do seu Filho, nós precisamos também amá-lo e praticar a justiça. Eis aqui, caríssimos irmãos e irmãs, o grande desafio de ser de Deus, principalmente no mundo, numa sociedade em que as coisas erradas parecem que estão certas e as certas parecem que estão erradas. Onde, quando uma pessoa encontra uma quantidade de dinheiro na rua, procura o dono para devolver, se torna notícia de jornais, parecendo que aquela pessoa fez uma coisa grandiosa, extraordinária, e ela apenas cumpriu com a sua consciência e dizer: se não é meu, existe um dono e eu tenho que devolver. Então nós vivemos numa sociedade que aquilo que é natural, aquilo que é próprio do ser de Deus, do ser cristão, às vezes tem se tornado manchete de jornal, porque as pessoas hoje estão muito mais acostumadas em ver a desonestidade. E por isso então, quando Pedro diz: estou compreendendo que Deus não faz distinção entre pessoas, mas Ele aceita quem o teme e pratica a justiça. Então Deus aceita a todos, mas lembremos-nos que Ele aceita aqueles que o amam e abandona os erros da sua vida e começa a praticar a justiça. Porque senão a gente incorre no erro de dizer: Deus acolhe de qualquer jeito. Aderir à fé em Cristo Jesus é permitir que a sua fé lhe transforme em uma pessoa melhor, lhe transforme numa pessoa honesta, numa pessoa justa,
numa pessoa verdadeira, numa pessoa comprometida tão somente com aquilo que é correto. Daí então, podemos sim dizer somos de Deus, mas enquanto nós, mesmo tendo temor no coração para com Deus, mas não nos consertamos ainda nas nossas práticas erradas, não podemos dizer que somos de Deus. Por isso a igreja diz: olha, cuidado quando você vai comungar. É preciso saber se você está em estado de graça ou não para receber Jesus na Eucaristia. Não é que a igreja está segregando, separando as pessoas, mas a igreja está exigindo aquilo que Jesus exige. Para estar em perfeita comunhão com o Senhor, eu preciso amá-lo e temê-lo, mas eu preciso mudar de vida. Eu não posso ir para a fila de comunhão carregando todos os meus pecados, as minhas mazelas. Primeiro eu preciso me arrepender delas, primeiro eu preciso confessá-las, para que assim então eu me torne digno, digna de estar na fila da comunhão e receber o corpo e o sangue de Cristo, pois Ele exige de nós temor e prática da justiça, temor e honestidade, temor, caríssimos irmãos e irmãs, e verdade, verdade para conosco mesmo, que às vezes mentimos até mesmo por nós, para nós, nos iludindo, dizendo: não, é isso mesmo, está normal, é tranquilo, e não é. A palavra de Deus hoje fala muito sobre isso. Mas vejam, caríssimos irmãos e irmãs, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus se derrama de amor para conosco. Por isso, as exigências de viver uma comunhão perfeita com Deus é que possamos colocar em prática o mandamento do amor. O mandamento do amor. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele. Foi Ele que nos amou e enviou seu Filho, como vítima de reparação pelos nossos pecados. Em que consiste o amor de Deus para conosco? Entregar o seu Filho para nos salvar. Cristo crucificado é a maior expressão do amor do Pai para conosco, é a maior expressão do amor de Deus para com a humanidade, e Ele envia o seu Filho para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. E Jesus, no Evangelho de hoje, dando continuidade ao discurso da última ceia, Ele ensina com detalhes aos seus discípulos e também a nós hoje, que somos os seus discípulos, a viver essa experiência com Ele. Mais uma vez, durante toda essa semana, nós escutamos o verbo permanecer, e Jesus disse: permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Condição para permanecer em Cristo é guardar os seus ensinamentos, conhecer. Por isso muitas pessoas não conseguem guardar os mandamentos de Jesus, porque ainda não o conhecem. É preciso conhecer o Senhor, e assim então guardar os seus mandamentos, para que possa haver essa experiência de permanecer nele. E o que significa permanecer no Senhor? É trilhar o seu caminho como discipulado, é estar unido a Cristo, e por meio das ações revelá-lo para a humanidade. Permanecer é estar unido ao Senhor, é todos os dias viver essa experiência. Eu quero ser de Deus,
Eu quero ser do Senhor. Eu quero viver essa experiência de fé e de amor aqui na terra. Eu me sinto amado por Deus e por isso eu quero amá-lo também. E assim então, caríssimos irmãos e irmãs, vamos construindo a nossa caminhada em perfeita comunhão com o Pai. Por isso, em cada liturgia que nós celebramos, ecoa em nosso coração um convite à conversão. Precisamos sempre olhar para nós e dizer: meu Deus, será que eu já estou vivendo essa palavra? Será que não está faltando alguma coisa? Será que durante essa semana eu não fui desonesto com alguém? Eu não pratiquei a justiça? Será que o meu coração não estava fechado? Será que o meu coração não se alegrou com as maldades que o mundo aí tem demonstrado? Como é que eu estou me comportando diante dessas realidades todas? Como está o meu coração? É preciso começar a se perguntar, é preciso começar a se questionar. A palavra de Deus é para nós, ela vem ao encontro de cada um de nós, ela precisa então transformar a nossa vida, porque senão, amados irmãos e irmãs, viveremos nos enganando e querendo enganar uns aos outros, e talvez até mesmo querendo enganar a Deus. Então, que possamos sair dessa missa hoje com uma grande certeza: Deus nos ama, isso é uma verdade. Deus nos ama, o seu Filho Jesus é o amor perfeito do Pai para conosco. Mas o quanto eu tenho amado o Senhor, o quanto eu tenho me corrigido por esse amor que Deus se derrama por mim. Peçamos a Nossa Senhora, estamos no mês mariano, que ela interceda por nós e nos ajude a amar o seu Filho Jesus, e nos ajude a permanecer com Ele, nesse caminho do discipulado, que nos leva cada vez mais para a comunhão perfeita com o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus.